Cerca de 12% das nossas crianças entre 10 e 12 anos já provaram algum tipo de drogas. Pasme, algum tipo de drogas, excluindo aí o álcool e o tabaco. Mas se incluirmos nessa conta o álcool, essa estatística cresce dolorosamente para 41% das nossas crianças, até entre 10 e 12 anos de idade, que já experimentaram essa droga ilícita e que nos alerta sobremaneira sobre o que fazer. Mas há outros elementos também muito preocupantes. Por exemplo, o Brasil está entre os países maior consumo exibe de substâncias anorexígenas, ou seja, um tipo de droga lícita prescrita por médicos e farmacêuticos. Tudo isso nos obriga a pensar seriamente sobre a prevenção do uso indevido de drogas. E esse é o tema dessa entrevista. Para tal, nós temos a presença aqui do secretário nacional antidrogas, Dr. Paulo Roberto Uchoa, general Paulo Roberto Uchoa. Muito obrigado pela sua presença, general. Não. Essas estatísticas são muito espantosas, não? São, realmente são. Nos alertam, como você disse, para a necessidade de providências, mas as próprias estatísticas já são fruto, né, da nossa preocupação em identificar os problemas, identificar o perfil do consumo de drogas no país. E quando falamos drogas, você bem referiu, são as drogas chamadas ilícitas. E no caso do Brasil, nós trouxemos para dentro das preocupações com drogas, as drogas também chamadas lícitas. Porque nessa pesquisa que você se referiu, com relação às nossas crianças, aos nossos estudantes, isso foi uma pesquisa nas 27 capitais brasileiras, com os alunos das escolas públicas, de escolas de ensino médio e fundamental, nos trouxe alguns alertas, e alguns você já citou aqui, mas que nos deixam quase que na obrigação de darmos uma prioridade para o uso indevido e o abuso das chamadas drogas lícitas também. Um vídeo recente exibido por uma grande emissora recentemente também espantou muito, assustou demasiadamente a sociedade sobre exatamente o envolvimento até mesmo de crianças, não apenas no uso de drogas, mas também no tráfico, o que pode também significar o uso. Aí você colocou um assunto bastante importante, porque este programa, eu tive a oportunidade de assistir e achei que esse programa foi muito bem feito, quem o fez com muita precisão e com muito conhecimento de causa, mas nos trouxe até mesmo a certeza de que quando falarmos em droga, e ali naquele programa se falava mais das drogas ilícitas, mais na cocaína, na maconha, etc., no crack, então nas drogas ilícitas, ali aquele programa é uma confirmação de que temos nós, governo, e nós, sociedade, que começarmos a nos preocupar de forma muito séria em nos mobilizarmos e nos articularmos, nós, governo, nós, sociedade, para esse enfrentamento. E não ficarmos, a maioria das pessoas, aguardando que os órgãos policiais tomem as providências. Os órgãos policiais têm a sua missão específica de polícia. Mas aquilo que nós vimos ali mostra que a droga, ela permeia todos os espaços. Se ela permeia os espaços, não só na área urbana tradicional, mas naqueles espaços difíceis das populações mais carentes, como é o caso da favela, que é mostrado ali, a droga permeando todos os espaços, nós temos que encontrar as saídas. E no nosso ver, no ver do governo, a principal saída é a identificação, isso no campo da prevenção, né? Certo. Como está no seu título, no seu programa, é a identificação das lideranças. E dentro da identificação das lideranças é a mobilização para que elas participem de um planejamento na área dos direitos humanos, na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho, na área do esporte, na área da cultura, tudo isso integrado, articulado. E não, às vezes, nós vemos pessoas com muito boa intenção
faz uma campanha interessante contra uma droga, mas aquilo fica por ali, se não estiver enquadrado dentro de um plano articulado. Tem que ter consequência organizativa, né? Aquele programa nos chamou a atenção para essa necessidade. Tanto é que, em função, não digo em função desse programa, mas já é plano do governo, nós já estamos trabalhando, a Secretaria Nacional Antidrogas e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, já estamos trabalhando integrados para uma capacitação, ou seja, uma preparação de lideranças na área dos conselhos comunitários, conselhos municipais, inclusive, do Grande Rio, com preferência. Mas também existe um plano, já também elaborado, que treinaria os professores da rede pública para esse é o segundo que eu ia falar. Porque... Como é que ele vai ser preparado? Ou seja, quais são os critérios... O professor. Quais são os critérios, quais são as técnicas que podem ser utilizadas para a identificação das pessoas que estão, ou dos estudantes, né, que estão sendo capturados por essa sedução da droga? Eu vou lhe dizer. Primeiro, a nossa ideia não é só o professor. A nossa ideia é tanto que nós chamamos de capacitação dos educadores. Porque dentro desse espectro, né, da escola, você tem não só o professor, você tem os técnicos de ensino, você tem os diretores, tem os inspetores, todos devem também estar capacitados. A escola talvez seja um dos principais pilares que nós temos que envolver nesse enfrentamento, porque ela acolhe em si as nossas crianças, né? Desde a mais tenra idade. Você mencionou ainda há pouco, dos 10 aos 12 anos, até antes disso, bem antes, já nos pré-primários, até no jardim de infância, já se acolhe as nossas crianças. E os nossos professores, normalmente, têm um certo receio, a droga é um tabu. Então, a nossa finalidade, juntamente com o Ministério da Educação, que é o nosso parceiro nesse projeto, que já capacitamos 5.000 educadores, agora vamos partir para mais 15.000, aqui não para o educador estar preparado para falar sobre uma droga, identificar o que é uma maconha, falar sobre cocaína, não. É mais para que ele esteja preparado para identificar um problema. Identificar uma criança, identificar o problema, chamar essa criança, estar preparado para orientar essa criança, chamar os pais dessa criança, orientar os pais dessa criança e também ser o responsável pelos programas de prevenção dentro daquela escola e até mesmo dentro da associação de pais que envolve aquela escola e também dentro da própria comunidade na qual aquela escola está inserida. Isso chama-se uma capacitação de lideranças direcionada. Eu mencionei ainda há pouco também a capacitação de conselheiros municipais, que são outros líderes. Isso significa capacitar a pessoa na ponta da linha. São aquelas que lidam com a comunidade, porque é lá na comunidade que está a solução. A solução que nós vislumbramos é a solução de olhar face a face com o jovem e de pessoas em quem ele confia. Então, volto a dizer, o órgão policial é para as ações policiais e compete a ele determinado tipo de ação. Mas a sociedade tem muito a ver, tem um papel muito importante a desempenhar em todo esse quadro. Dentro desse quadro de capacitar a sociedade, é evidentemente que é muito importante que o educador que está cotidianamente com o jovem, que é alvo da sedução das drogas, seja capacitado. Mas hoje, na contemporaneidade, temos uma estatística que prova que a relação de uma criança com a mídia, com os meios de comunicação, é hoje talvez maior em volume de horas do que aquela destinada à escola, ao contato com a escola. Ou seja, qual é a capacitação que o senhor acha necessária para que os meios de comunicação também desenvolvam esse papel preventivo? Olha, os meios de comunicação estão inseridos dentro daquilo que nós chamamos segmentos organizados da sociedade. Esse segmento organizado da sociedade tem uma responsabilidade enorme, cada um voltado para a sua área específica e os meios de comunicação para a área sua de comunicação, de informação, de serem os veículos da informação. Eles são imprescindíveis e precisam conhecer, precisam se motivar e precisam entender
é que dentro do espectro da droga, já que nós estamos falando de droga, existem duas vertentes importantes que devem ser consideradas. Nós entendemos perfeitamente a prioridade que os meios de comunicação dão, às vezes, à vertente da redução da oferta, à vertente da repressão. Mas é importante que os meios de comunicação se conscientizem que a outra vertente é a vertente que vai trazer a solução, que é a vertente da redução da demanda. É onde a sociedade precisa entender o que ela precisa fazer, como se articular, quais são os seus procedimentos para utilizar a sua força de mobilização. Isso é importante. Existem cidades, existem estados que fazem excelente trabalho nessa área e pouco é divulgado. Agora, a redução da demanda, secretário, é um trabalho basicamente cultural, né? Informativo cultural. Cultural, informativo, eu diria até mais, quando me falam hoje em combate às drogas, dizem, como está o combate às drogas no Brasil? O termo seria impróprio. Eu sempre digo, olha, vamos falar em combater o tráfico. As drogas é muito complicado isso aí pelo seguinte, porque hoje nós envolvemos como drogas as drogas lícitas e as ilícitas. Qualquer medicamento é uma droga, qualquer medicamento. O Brasil é um país que tem uma drogaria em cada esquina, na verdade. Aliás, tem mais drogarias do que livrarias. Exatamente. Lamentável. E nós não podemos ser contra as drogarias, né? Mas o que nós temos que fazer com as drogas? Agora, contra o uso indiscriminado, indevido e abusivo das drogas. O que nós temos que fazer com as drogas é conhecê-las. Conhecê-las, estudá-las, nos aprofundarmos, sabermos os efeitos dessa droga, os efeitos colaterais, conhecermos em profundidade todas elas, as lícitas e as ilícitas. Por conhecer exemplo, a fundo. O senhor poderia nos contar... Só para terminar. Sim, conhecê-las a fundo e depois disso poder esclarecer a nossa população sobre o uso. Agora, o combate mesmo é o tráfico. O senhor poderia nos contar o perigo que está por detrás dessa estatística que diz que o Brasil está entre os maiores consumidores de anorexígenos? Há aí um perigo que as pessoas, a sociedade não está detectando? Isso é um indício que nós estamos falhando no controle dos medicamentos que devem ser fiscalizados e controlados. É uma prova também que nossos médicos, nossos endocrinologistas também não estão... se eles estão prescrevendo devido ou indevidamente, isso é um assunto que o Ministério da Saúde deverá ver através com os órgãos das associações relacionadas à saúde. Mas o fato é que está havendo realmente um consumo fora do controle, fora da fiscalização, e que está exigindo, e a Anvisa no Brasil e o Ministério da Saúde do Brasil já estão tomando as suas providências para que nós sejamos mais rigorosos, até mesmo possivelmente numa reeducação nas pessoas que querem emagrecer. Hoje nós temos visto, e os meios de comunicação mostram como é bom uma vida saudável para aqueles que praticam esporte, aqueles que vão às academias, ou mesmo aqueles que não podem frequentar as academias, mas que podem utilizar os meios que dispõem para praticar algum tipo de esporte, como isso é mais saudável do que tomar um remédio para emagrecer, com efeitos colaterais. E mais barato. Então, até mesmo a reeducação nesse sentido. Talvez esse dado tenha esse aspecto bom. Ele é extremamente grave e aparentemente ruim, mas ele tem esse lado bom. Esse lado de alertar para a necessidade que temos nós, governo, nós, sociedade, de cuidarmos para nos autocontrolarmos e nos autofiscalizarmos para podermos reduzir o consumo desse tipo de medicamento. O consumo de anorexígenos no Brasil, 9,1 doses, seria superior aos Estados Unidos, 7,7 doses, Argentina 6,7, Coreia do Sul, Singapura, Brasil. Tá bem, esses países que você citou, eles se alertaram há mais tempo do que nós, se preocuparam há mais tempo do que nós, tomaram providências mais rigorosas há mais tempo do que nós. Então, agora o Brasil está um pouco atrasado, mas o Brasil está tomando as providências e nós vamos conseguir. E a sociedade, ela recebe bem essas medidas. Quando a medida é direcionada para o seu bem, para a melhoria do seu bem-estar, ela recebe bem. Isso no que diz respeito principalmente às drogas e medicamentos. Aí, no caso, é um tipo de droga lícita. Agora, vamos lá para o outro lado. Tem
o álcool, e o senhor falava também de uma coisa que está perigosamente sendo fortemente consumido entre jovens, que é o solvente. O solvente, Explica um pouco sobre isso, secretário. O álcool, então, já falamos sobre ele, realmente talvez seja a droga que mais nos preocupa no momento, é o álcool. Mas sobre ele há um estímulo enorme publicitário. Você vê que é Carnaval uma faca de dois gumes. Nós estamos acertando isso. No Brasil, o Conselho Nacional Antidrogas já criou uma Câmara Especial para o álcool, e que pretendemos, não precisamos ter ainda esse ano uma política pública específica para o álcool. Porque o álcool transcende, o abuso do álcool transcende o aspecto de saúde, transcende educação, transcende segurança pública, transcende direitos humanos e transcende cultura, etc. Educação, então, trânsito. o álcool o abuso do álcool é uma situação que envolve uma série de setores, e é por isso mesmo que o Conselho Nacional de Drogas chamou a si uma Câmara Especial para tratar desse assunto, que é coordenada pelo Ministério da Saúde. Inclui comunicação social, não? Sim, claro, inclui comunicação social. Se há o estímulo publicitário... Agora, recentemente, a Anvisa, no final do ano passado, a Anvisa lançou uma consulta pública. Logo em seguida, essa consulta pública, uma resolução da Anvisa será adotada com uma série de restrições na área da propaganda, as bebidas, e vai abranger, inclusive, as bebidas chamadas mais pesadas, né? As destiladas, etc., e vai abranger, inclusive, as mais leves, as cervejas. Certo. Mas... com certeza, nós estamos no caminho de que algo precisa ser modificado fora do Poder Executivo, que é a legislação. A lei que ainda favorece o horário de publicidade para as cervejas mais fáceis, tendo em vista que elas têm um nível de percentual, os graus, né, do Gay-Lussac dela, da cerveja, que favorece, de acordo com a lei, ela poder ser veiculada em horários mais nobres da televisão. Mas isso vai, cedo ou tarde, fruto de trabalho desta Comissão Especial do Álcool, nós vamos solicitar aos nossos legisladores que revejam isso. Quanto aos solventes, então, também é um problema muito sério. São drogas lícitas, de muita dificuldade de se proibir, porque ela vai desde da cola do sapateiro até o esmalte, até o thinner, até o querosene, a gasolina, até aquele apagadorzinho de tinta que as crianças usam, aquele líquidozinho branco que a criança usa e que aquilo se cheirar vai dar um efeito. Então é muito difícil a proibição, as medidas proibitivas. Ali nós temos que trabalhar nas medidas de controle, nas medidas de educação e de controle, e as medidas proibitivas talvez só na área da comercialização dos materiais. Secretário, nós já estamos quase chegando na hora de encerrar o programa. Gostaria que o senhor nos falasse, por último, esse projeto aqui, o Viva Voz, que oferece um telefone, o 0800 510 0015. Você pode ver aí nessa câmera. Como é que ele funciona? Explica. Não é preciso a identificação das pessoas. Não? Esse projeto está em funcionamento, é fruto de uma parceria nossa com o SESI, o SEBRAE, lá do Rio Grande do Sul, com a Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, e que hoje para o Brasil inteiro, gratuito, é um serviço gratuito. E o símbolozinho diz lá, ligue para nós que nós ligamos para você. Certo. Mas isso significa dizer o seguinte, que as pessoas que estão lá, elas estão interessadas em lhe ajudar. Ajudar aquele que precisa conhecer sobre droga e que precisa resolver o seu problema ou auxiliar a resolver o problema do seu parente, do seu amigo, da sua criança, do seu aluno. E também sabendo que a droga, como ela está em todo lugar, hoje nós também temos um telefone em todo lugar. Telefone celular, não só o fixo, como não só o telefone público, mas o telefone celular está em todo lugar com você. Então, você ligando de graça, sem precisar se identificar, vai ser atendido do lado de lá por uma pessoa capacitada. Quem vai atender do lado de lá para você vai ser um estudante de último ano de graduação nas áreas médicas, na área de saúde, com 40 e tantas horas de capacitação por meio de pessoas já com mestrado e doutorado na área de drogas, monitoradas por esses mestrados e doutorados de drogas,
Então, já estamos funcionando há quase um ano. Não temos feito muita divulgação dele, porque inicialmente ele começou restrito aos estados do Sul, de forma piloto, mas agora já abrimos o leque para o Brasil inteiro. Então, qualquer um dos seus telespectadores que precisar conhecer sobre droga e precisar até mesmo de uma intervenção breve de alguém que possa lhe aliviar a angústia ou possa lhe orientar como aliviar a angústia de alguém e como dar os primeiros passos, porque nada melhor do que conversar nessa área de drogas com quem entende. E nada melhor do que uma boa conversa para um bom começo, né? Então, essa a nossa intenção de lançar esse programa que já está trazendo uma possibilidade a muitas pessoas de começar a saber qual o primeiro passo a dar para solucionar o seu próprio problema ou de um parente ou de um amigo. Ou seja, a pessoa que atende do lado de lá está sempre na linha da prevenção, ou seja, da compreensão, da reflexão, da persuasão, da argumentação, do que na linha de dar uma lição de moral, de reproche, obviamente. passar o pito, não é nada não disso. Precisa se identificar. Não há identificação. Não há. Identifica se quiser, mas não precisa. E também lá por esse telefone ele vai lhe indicar qual o recurso mais próximo da sua residência, né? E que pode procurar para obter um atendimento mais direto. Muito bem. Então, só repetindo mais uma vez, o projeto chama-se Viva a Voz e o número do telefone que está à disposição gratuitamente é o 0800 510 0015. Ligue para a gente liga para você. Queria agradecer a presença do secretário Paulo Roberto Uchoa, secretário nacional antidrogas, e ficam aí os esclarecimentos e esses fortes alertas à sociedade brasileira sobre o tamanho do problema que estamos tendo que enfrentar. O desafio é de todos nós. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a você e agradecer à TV Senado por essa oportunidade que nos dá de esclarecer e de transmitir as informações que são necessárias para que a nossa sociedade saiba que coisas boas estão acontecendo. Existem pessoas aí na sociedade, aí nas suas comunidades, que estão se articulando, principalmente as cidades que têm prefeitos que tomaram a iniciativa de ter um conselho municipal antidrogas que possa orientá-los nessa articulação para que a sociedade cumpra o seu papel. E por isso vocês estão de parabéns por nos dar essa oportunidade. Como meio de comunicação, falamos ao longo da entrevista, tem uma importância de levar não só a notícia da necessidade de se precaver contra o tráfico, mas aí agora é se precaver contra a droga. Então, meus parabéns, muito obrigado e a Senado está sempre aberta a toda oportunidade que tivermos de transmitir o que estamos fazendo. Muito obrigado ao senhor. É uma das responsabilidades sociais dos meios de comunicação. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela atenção. Até a próxima.